Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, eminente subprocuradora-geral da República, colegas advogados e advogadas, digna e laboriosa serventia. Senhor presidente, o velho Calamandrei dizia que para encontrar a justiça é preciso ser fiel. Ela, como as divindades, só se manifestam naqueles que nela creem. A fé ou a laicidade são circunstâncias da vida e todas devem conviver em paz. 26 anos, senhor ministro-presidente, suando essa velha beca na advocacia, tenho sido um defensor da liturgia, do respeito entre as autoridades, do respeito, sobretudo, à advocacia, que deve também respeitar todos aqueles que integram a cena forense. O velho Sobral nos ensinava que a advocacia não é para covardes, mas isso não dá ao advogado o direito de ofender ninguém. O advogado, esse lugar é sagrado, essa tribuna é sagrada. Por aqui já passou Rui Barbosa em outros tempos e tantos outros oradores, advogados, homens e mulheres que contribuíram de maneira significativa para a dignidade da justiça e para a preservação de valores fundantes do nosso Estado de Direito, dentre os quais a dignidade da pessoa humana. Eu subo à tribuna do Supremo com essa perspectiva, presidente. E quero, antes de tocar no tema especificamente da prova, eu queria fazer uma ligeira ilustração temporal acerca do general, hoje general Newton. Queria fazer uma ligeira linha do tempo, porque essa linha do tempo seguramente ficará na perspectiva de Vossas Excelências durante o decorrer do julgamento. O general Newton Diniz, à época coronel, em agosto de 2020, presidente, eminente relator, e Vossa Excelência naturalmente atesta isso, porque a defesa junta aos autos, escoltando a resposta à acusação, a prova documental disso, de modo que falarei aqui absolutamente aquilo que se encontra, melhor dizendo, junto com a defesa que responde à acusação. No dia 20 de agosto, ele vai ao Reino Unido numa missão estrangeira e permanece por lá até novembro de 2022, melhor dizendo. Ou seja, nós estamos falando de um suposto plano golpista que começa a ser construído em 21 e o coronel está no Reino Unido e não há sequer menção a qualquer conduta dele nesse período. Ele volta ao Brasil em novembro de 2022, eminente ministro Fux, se apresenta como assistente do comandante do Exército, em novembro de 2022. Na sequência, ele viaja a Maceió e os autos também trazem a prova documental da viagem da reserva do hotel. Ele vai a Maceió e fica em Maceió até o dia 27 de novembro de 2022. Lembremos que a tal reunião se dá exatamente no dia 28. Então, Newton permanece em Maceió com a família até o dia 27 de novembro de 2022. No dia 31 de março de 2023, ou seja, já no atual governo, ele é promovido a general de brigada. E em abril de 23, ele é designado para uma importante missão na Amazônia. E aqui, presidente, a primeira reflexão que me parece razoável e pertinente. Todos nós conhecemos e Vossas Excelências, muito mais do que este humilde advogado que vos fala. Todos nós conhecemos a lógica da investigação, a lógica da vida real. Qual o sentido de um homem que integra as Forças Armadas? Qual o sentido dele ter sido promovido a general depois de tudo o que aconteceu e depois, já no atual governo, promovido a general e depois designado para uma importante missão na Amazônia? E aqui não é, presidente, todos nós sabemos que no âmbito das Forças Armadas, as pessoas sabiam exatamente quem
era quem. É importante isso. Veja, será que um homem que estava envolvido no planejamento para depor o atual governo, será que um homem que estava apoiando o golpe de Estado teria sido promovido a general? Me parece que isso não tem o menor sentido. Mas aí, presidente, agora, para cumprir a liturgia da defesa, não é? Eu queria dizer que esse momento processual é da mais alta relevância. Aqui e acolá nós temos acompanhado, não é, decisões em que esse momento é tratado com uma certa singeleza, como se estivéssemos a tratar apenas de um juízo provisório, e por ser provisório ele não tem tanta importância, não é? A capitulação é provisória, a admissibilidade da acusação é uma parte que não é tão importante, mas vejam, nós sabemos todos que o direito de ação prevaleceu na doutrina ao longo de toda a evolução acerca das teorias da ação, prevaleceu o direito abstrato de ação, não é? Prevaleceu o direito abstrato, autônomo, e isso poderia nos levar ao entendimento de que o direito de ação, por ser abstrato, por não ter necessariamente uma relação com o direito material invocado, poderia nos levar ao entendimento de que os juízes, de um modo geral, precisam dar trânsito às ações penais para prestigiar o direito de ação, para prestigiar o direito que o órgão acusatório tem de exercer a sua função constitucional, acusando no âmbito de um contraditório. Mas nós temos, eminente presidente, de outro lado, a figura do acusado, que não é objeto do processo, segundo sabença comum, não é? Ele não é acusado, ele não é objeto do processo, senão sujeito detentor de direitos. E o nosso ordenamento jurídico é muito claro, didático até, quando estabelece filtros acerca da abstração do direito de ação, né? Nós temos, por exemplo, o artigo 29 do Código Penal, de leitura muito clara, quando diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. E o artigo 41 do nosso Código de Processo Penal, também de sabença comum, estabelece que a peça inicial deve descrever o fato com todas as suas circunstâncias. E aqui, eminente subprocuradora-geral, naturalmente, Vossa Excelência bem sabe do respeito que lhe tenho desde as sessões da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, mas é preciso que o Ministério Público se dê conta de que a peça acusatória, com todas as vênias, peça acusatória que tem mais de 300 páginas, eu extraí dela isso aqui, que tem relação com o general Newton. Ela fala do general na página 26 e depois fala na página 165 e não fala mais. E quando fala na página 26, fala que essas pessoas promoveram ações táticas para convencer e pressionar o alto comando do Exército. Eu esperava, com todas as vênias, eu esperava que a denúncia dissesse, eminente ministro Flávio Dino, quais foram as ações táticas. Eu poderia até estar discutindo na tribuna, que esta ação tática descrita na peça vestibular não teve a participação do acusado, que aquela ação tática também não teve. Mas quais foram as ações táticas? Porque eu não posso me convencer com todas as vênias de que a essa altura, depois de tudo que já foi dito e provado nos autos de maneira documental, depois de tudo isso, nós ainda acreditemos que a tal reunião do dia 28, que teve a presença circunstancial e acidental do general Newton, que chegou de Maceió na véspera do dia 27, isso tudo está provado. Eu não posso mais acreditar que faça parte do plano estratégico para tomar um governo legitimamente eleito. Essa reunião, com todas as vênias, desidratou-se ao longo do processo. Essa reunião só pode ser mesmo tratada, como disse o delator, como uma conversa de bar. E aqui, eminente subprocurador, eminente relator, ministro Alexandre, é fundamental, todos nós precisamos entender que a delação não pode ser utilizada em tiras, em retalhos, em pedaços. E a delação tem sido prestigiada em reiteradas sessões desse colegiado. E, aliás, nesse ponto em particular, é preciso ver que a delação, de fato, está confirmada nesse particular.
porque tudo aquilo que consta dos autos, desde as mensagens encaminhadas no dia anterior ou as mensagens encaminhadas pela manhã, mostram claramente que a carta já havia sido produzida. Nem é preciso dizer que Nilton não está envolvido nesse IPM que acaba de aportar no Supremo Tribunal Federal. Nem é preciso dizer que Nilton não participou de elaboração de carta. Nem é preciso dizer que General Nilton não apoiou, não assinou. E esta é a única conduta a ele atribuída. E aqui, eminente relator, por absoluta lealdade ao tribunal, é preciso dizer que eu não desconsidero a hipótese de que alguém possa ter pensado que Nilton fosse um alvo fácil ou um alvo viável para chegar ao convencimento do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército e que era radicalmente contra tudo isso que estava acontecendo. Eu não duvido que alguém possa ter imaginado, vamos cooptar o coronel Nilton, que ele pode nos ajudar a convencer o Freire Gomes. Freire Gomes foi ouvido pela polícia, foi ouvido ontem em audiência de instrução e jamais fez qualquer menção a uma intervenção, a uma gestão feita pelo general Nilton acerca desse convencimento. Veja, ainda que se possa ter, eminente presidente, ainda que se possa admitir que essa reunião foi designada, foi convocada, e Nilton foi levado a ela porque as pessoas imaginavam que ele pudesse contribuir com a arquitetura do plano. Ainda que isso tenha acontecido, nós somos escravos da prova. Nós somos escravos da prova. A prova dos autos não nos autoriza a concluir que, se isso é verdade, dali para frente, qual foi a conduta de Nilton? Qual foi a repercussão? Alguém dizer, eventualmente, eu conto com Nilton num diálogo com terceiro, sem que ele, Nilton, tenha aquecido, sem que ele, Nilton, tenha aderido a esse plano. Nós sabemos que a teoria monista da participação, esculpida lá no artigo 29, é uma estruturante do processo penal e do direito penal. Eu preciso aderir, eu preciso, de algum modo, concorrer para isso. E nada disso, eminentíssimo presidente, nada disso acontece. Ele não estava em grupos de WhatsApp. Não há uma mensagem que esse homem tenha enviado ou recebido de alguém. Não há uma conduta que possa ter ressonância no Código Penal. De maneira que, em relação a ele, nós temos uma absoluta inaptidão da peça acusatória, porque não descreve, padece com todas as vênias do vício da inépcia. E quando se vai para o campo da prova, para fazer a verificação da base empírica, nós chegamos à conclusão inevitável de que, em relação a Nilton, a denúncia não traz em si o substrato fático necessário para que se abra uma ação penal com essa importância e com as repercussões todas que o processo penal tem na vida de um homem, e notadamente na vida de um homem de bem. E para não dizer que não falei das flores, presidente, é preciso dizer que essa defesa se desenvolve naturalmente do lado de fora do quarto. Eu não sei, Nilton não sabia o que acontecia lá dentro. Mas, como faz parte da acusação, é preciso dizer que no plano da dogmática penal, a defesa faz considerações, objeções que, a nosso juízo, são relevantes no tema do concurso aparente de normas, no tema do elemento subjetivo que está na conduta e não no resultado. Tudo isso está devidamente posto. Não vou me debruçar sobre isso agora, até porque acredito, tenho a fé de que esse tribunal, cumprindo a sua tradição, haverá de rejeitar essa denúncia em relação a Nilton, ou pela inépcia, porque não descreve conduta relevante penal, ou pela falta de justa causa, porque aquilo que se tem no caderno investigatório é absolutamente hipossuficiente do ponto de vista de formação de um juízo mínimo que se possa ter em relação à viabilidade desta ação penal em relação ao hoje general de brigada Nilton Diniz. Com essas considerações, presidente, rogando escusa pelo eventual excesso da verve, mas é que este advogado ainda não perdeu a emoção e o entusiasmo. Por isso é que desço da tribuna ciente de que cumpri a minha missão. Agradeço.